Em um futuro não tão distante, as pessoas desistiram de fazer a brincadeira do tatu e agora querem colocar o boneco no boneco. E esse é o filme 2050 de 2020. E eu sou a F, a Equação Fantástica. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa contando sobre a evolução da humanidade, onde as pessoas desistiram de brincar uma com as outras e construíram bonecos artificiais que faziam tudo o que elas desejassem. Mas isso não era bem visto e agora vemos o casal Max e Brooke na oficina. E Max está bolado, pois não precisava ter ido levar o carro na manutenção, mas ela gostava de seguir as regras do fabricante e a cada 3 meses levava para trocar o óleo, mesmo sem quase usar o carro. E os dois começam a brigar, pois estavam perdendo tempo, e esse é aquele tipo de casal que sempre vive brigando e ninguém sabe por que ainda estão juntos. Na hora de ir embora, eles estão brigando mais um pouco e agora Brooke começa a falar do irmão e diz que estava preocupado com ele, pois ele tem vivido de forma bem estranha e ele não fazia nada da vida. E nisso, Max acaba perdendo a entrada para o restaurante chinês que ela gostava e mais uma vez os dois começam a brigar. E depois eles vão para a casa do Drew, mas ele estava na brincadeira com uma mulher que parecia um boneco, pois não tinha expressão. E quando a campainha toca, ele vai ver e fica bolado, pois eles poderiam ter ligado antes de chegar e Brooke fica nervosa, pois acha que não precisa ligar para visitar o irmão. Drew fica bolado, mas ela diz que levou comida chinesa e ele fica calmo e diz que estava com uma mulher e Brooke pede para conhecer, mas ele sente que poderia dar muito ruim. E quando ela aparece, Brooke começa a fazer várias perguntas, pois ela era meio estranha e só respondia o que perguntavam. E parecia que fez várias cirurgias e ela o chama para conversar e diz que aquela não era mulher para ele. E mal ela sabe que aquilo nem é uma mulher. Max sabe fazer massagem e começa a fazer na Queen, o que era estranho, e percebe que ela era uma boneca das loucuragens. E Drew aparece assustado e pede para ele não contar nada ou a irmã ficaria muito bolada, pois ele era um gênio da bolsa de valores e tinha tudo, mas não conseguia uma mulher de verdade. E Drew diz que se ele não falar nada e tirar a irmã dali, ele daria $10.000 para investir na empresa dele, que sabia que não estava indo bem. E nisso ele aceita e começa a dizer que estava com dor de barriga e consegue tirar Brooke da casa. E na volta, ela diz que essa Queen era meio estranha. No dia seguinte, os dois se encontram em um bar, pois Max queria cobrar o favor e ele diz que transferiria o dinheiro para a conta da empresa e Drew oferece um cartão diferente de onde ele comprou sua boneca das loucuragens. E Max diz que não queria aquelas coisas, pois era estranho e parecia muito errado, até porque ele era casado com a irmã dele. E Drew diz que para ele não tinha problema, pois é apenas uma boneca programada, e através do computador dava para fazer com que ela fizesse qualquer coisa. E Max começa a ficar pensativo, pois o relacionamento já estava meio frio, e Drew diz que por todo lugar existem essas bonecas, mas elas ficam disfarçadas e possuem um dono. E depois os dois vão para casa do Drew testar o novo jogo que Max estava produzindo, pois ele tinha uma empresa de jogos que não estava indo bem. Max vai para a empresa e está discutindo com Ali sobre os novos projetos, pois eles não estavam conseguindo pegar nenhum contrato com empresas grandes, pois eles não estavam com ideias para roteiros, e estava ficando cada vez mais difícil. E quando ele conta que Drew vai investir na empresa, ela acha estranho, pois sabe que ele tem gostos peculiares. E galera, agora é aquele momento que a vergonha alheia começa a estalar, pois Brooke está em casa bebendo um vinho, quando Max aparece de terno e gravata e começa a dizer que era um grande empresário que trabalhava com loucuragens e estava contratando uma pessoa muito especial que sabia fazer de tudo. Brooke começa a entrar no personagem, mas começa a ficar com vergonha e diz que gostava do básico, e nisso ele fica frustrado e vai pra cima mesmo com Juninho meia bomba. O problema é que aquele momento marcou sua vida, pois ele começa a lembrar do dia que deu uma brincada com a Queen, pois Drew havia emprestado e ele percebe que era realmente melhor uma boneca, pois o ser humano só traz tristeza. E depois ele vai falar com Drew pra saber onde ele conseguia alugar aquelas bonecas, mas ele acha que ele queria dar uma brincada com a Queen novamente.
Max está cansado dessa vida, pois tudo estava parado e quando ele tenta apimentar a relação, é aquilo que ele recebe. Então ele vai em um beco escuro, no lado escuro da cidade, e encontra um bar diferenciado, onde estava cheio de pessoas brincando com vários morenaços, pois lá eles também criavam bonecos masculinos, e rolava de tudo, e nisso Max fica assustado, pois não estava preparado para tanto boneco canela fina. E quando ele está indo embora, o garçom o chama e pergunta se ele quer um pouco de diversão, e ele não sabe o que falar e diz que estava curioso e ele o chama para olhar o computador que mostraria algumas opções, e ele precisaria preencher com tudo que gostava para realizar todas as suas fantasias, mas Brooke manda mensagem na hora dizendo que ele estava atrasado para o jantar, e mais uma vez ela consegue cortar o clima. Drew está conversando com seu amigo e ele começa a dizer que a mulher que Drew gostava estava saindo com um morenaço chamado Cameron, e ele também era um boneco da loucuragem, então não tinha como ele ir contra, pois é literalmente uma máquina. E depois ele se encontra com Max e ele estava desolado, pois não estava mais aguentando a monotonia daquela relação, e Drew diz que ele deveria pedir a boneca dele antes que tudo ficasse pior. E chegando em casa, eles continuam fazendo sempre as mesmas coisas, e as coisas estavam tão chatas que Brooke conta sobre a festa surpresa dele, pois estava com preguiça de planejar, então ele sabendo poderia ajudar a montar. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E galera, agora é aquele momento da loucuragem, então quero ver seu boneco aqui nos comentários. Que porra é essa, Marreco? E já deixa o like e se inscreve se for novo, pois quero ver se você é da loucuragem mesmo, então vamos continuar. Max volta no bar diferenciado e começa a escolher suas preferências, e ele poderia montar o corpo da forma que quiser, e o garçom diz que os bonecos não podem beber nem comer, e são carregados na tomada, então tudo era perfeito para ser uma companhia do dia a dia. E nisso ele monta uma loira diferenciada, e ele montou tudo que sua esposa não fazia, pois ela começa a elogiar dizendo que ele era muito bonito e parecia inteligente, e ela pede para ir pro quarto dar uma brincada, e o resto vocês já sabem. O problema é que quando chega em casa, ele olha pra Brooke e fica desanimado. Max leva a Drew para conhecer Ali e começar a mostrar os novos projetos, e eles estão querendo transformar os jogos em algo mais real, e ele seria o investidor, mas ele precisava de ajuda para vencer alguns vícios e melhorar a saúde, e começa a fazer vários treinamentos com suas bonecas da loucuragem e percebe que não estava dando certo, e depois Max vai se encontrar com sua boneca e os dois passam o dia todo dando uma brincada, e ele estava se sentindo feliz, e galera, se fosse o caso, comprava um PlayStation. Drew pergunta como estava a experiência, e ele diz que estava muito boa, e estava falando que estava testando, pois não poderia comprar, pois seria um problema se aquilo chegasse em casa. E nesse tempo, ele começa a viver um romance, pois ela era a mulher perfeita para ele. O problema é que um certo dia, Brooke estava tomando café quando vê Ali conversando com um cara diferenciado e percebe que não era humano. Drew está tentando ser um cara melhor e chama a Queen para jogar um pouco de xadrez, mas ela o deixa ganhar. Ele fica bolado, pois queria ser desafiado, e ela diz que ela foi criada para o deixar feliz, então precisava deixar ele ganhar, ou ele ficaria triste, pois não seria capaz de vencer a inteligência dela, e ele se sente humilhado e vai conversar com seu amigo, pois estava tentando ser melhor, pois queria surpreender a mulher que ele gostava e precisava ser melhor que um robô programado para ser perfeito. E nesse meio tempo, Max está se divertindo com sua boneca e Ali liga bolada, pois ele precisava escrever um roteiro, mas só fez um rascunho, pois estava passando o dia todo dando rolezinho. Chegando em casa, Brooke está nervosa, pois ela descobriu que ele estava saindo com outra pessoa, e ele tenta dizer que não estava rolando nada e era apenas uma amiga que estava conhecendo, e ela sai bolada, e nisso ele volta no bar e quer saber como os bonecos são feitos, e o garçom diz que o levaria até o gerente, e os dois vão para a sala do fundo, e ele era o gerente, e ele diz que estava com problemas, pois tinha uma esposa e 2 mequetrefes, mas estava apaixonado por um boneco, e o gerente diz que isso não era um problema, pois como o robô não tinha vida nem sentimentos, seria como se apaixonar por um computador ou um time de futebol, e ele só precisava colocar isso pra fora e poderia continuar vivendo com sua família. Já avisei que vai dar merda isso.
o amigo do Drew aparece para Brooke e percebe que ela estava triste com tudo o que estava acontecendo, e diz que se precisar de um ombro amigo, ele estaria ali para tudo. E ela sai assustada, pois ainda estava casada, mas os dias começam a mudar, pois a tecnologia de bonecos da loucuragem começa a ficar cada vez mais famosa, e Drew desiste da Queen, pois agora era uma pessoa melhor, e não precisava daquilo. O problema é que a relação do Max com a Brooke estava cada vez pior. Max vai a um restaurante com sua boneca, quando encontra Ali com seu boneco e percebe que aquilo era bizarro e não poderia perder sua família, então liga para Brooke e diz que precisava conversar. E ele começa a dizer que ela não poderia ficar bolada por causa do boneco, pois descobriu que ela o traiu com o humano, o que era pior. Mas diz que a perdoaria se não tivesse problemas com a boneca dele, e diz pra criar um, pois ela poderia ser mais feliz. E nisso ela começa a imaginar o Canela Fina que criaria. Tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. E esse foi o filme 2050, e galera, eu não sei de onde eu acho essas pérolas, mas eu sei que vocês estão um brinco, então fortalece com like e se inscreve se for novo, pois comigo a narração é diferenciada, pois eu te conto um conto e aumento 3 pontos. Então só bora. Agora vou nessa porque amanhã sempre pode melhorar. Então fui! I walk a lonely road, the only